Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio das Aventuras de um Aposentado. Hoje com um tema muito atual. Vou falar um pouquinho sobre a posse do Trump e as principais reflexões que a gente pode falar sobre as primeiras medidas, as primeiras falas do Trump, né? Mas o episódio, evidentemente, não é sobre o Trump, tá? Eu vou falar sobre a possibilidade da gente fazer uma análise isenta das posições de uma pessoa, mesmo quando a gente possa discordar dela em muitos aspectos ou em quase tudo, né? E eu acho que isso é possível. Eu tenho a plena convicção que sim, é possível você fazer uma análise fria de opiniões diferentes da sua, procurando aproveitar o que tem de bom na diversidade, nos pensamentos que se complementam, né? A gente só aprende na diversidade. Eu acho que se o mundo fosse 100% homogêneo, ele seria uma platitude estúpida, idiota, sem evolução, né? Acho que isso é mais ou menos óbvio. A gente só aprende com os contrastes, luz e sombra são necessários para produzir a evolução. Agora, antes de qualquer coisa, eu queria me definir, né, das coisas que eu acredito e as coisas que eu não acredito. São coisas bastante simples, tá? Eu acredito em liberdade de expressão plena, ampla e restrita. Ponto final sobre qualquer assunto. O cara falou alguma coisa que você discorda, ele não pode ser punido por isso, mesmo que você seja um Estado poderoso. Agora, ele infringiu o seu direito porque ele invadiu o direito de outro, para isso existe leis, o Código Penal Civil, para que essa pessoa seja devidamente enquadrada e, se for o caso, punida. Então, isso eu acredito plenamente. Eu acredito em liberdade de empreendimento. Não acredito em Estado gordo que enfia o dedo no nosso nariz, na nossa vida. Acredito em Estado enxuto e que promove o crescimento pelo incentivo à iniciativa privada. O papel do Estado, na minha opinião, é ser um Estado regulador. Agências reguladoras fortes, bem estruturadas, que direcionem a iniciativa privada. O papel do Estado é estimular a educação, saúde, prover saúde básica para a população carente, estimular cultura e inovação e desenvolvimento tecnológico. Para mim, esse é o Estado, tá? Eu acredito em estadistas. Na minha opinião, houveram pouquíssimos ao longo do século XX. Por favor, estadista não é alguém que agrada o povo, isso é populista. Estadista, para mim, é Churchill, é De Gaulle, é Roosevelt, é Kennedy, que também foi um pouco populista, mas sem dúvida ele foi um grande estadista. No Brasil, eu acho que houve um estadista desde a proclamação da República, que foi o Fernando Henrique Cardoso, que enfrentou grandes problemas. Ele era uma pessoa com viés mais de esquerda, mas as transformações que ele fez foram transformações que estão mais para o lado do conservadorismo econômico. Ele fez reformas importantes, como privatização das telecomunicações. O Plano Real merecia um prêmio Nobel da Economia, então ele foi um grande estadista. O que temos hoje no mundo? Nós temos populistas. Biden populista, Trump populista, Lula populista, Bolsonaro populista, Macron populista e por aí vai. Eu não gosto de populistas. Populistas são, às vezes, pessoas muito inteligentes que usam o poder que têm nas suas mãos para falar as coisas que as pessoas gostam e, às vezes, dá alguma coisinha para convencer, mas ele está de olho na sua ambição pessoal, na sua reeleição, no seu crescimento político. Eu odeio populistas, tá? Agora, a pergunta que eu queria fazer antes de falar do Trump é possível eu analisar o que um populista fala, um populista da qual eu discordo da maioria das coisas, mas saber apreciar algumas coisas que são boas naquilo que ele fala? Se você fizer uma análise não ideológica. O que é ideologia? Ideologia é apego a uma ideia. Quando você se apega a uma ideia, você perde a capacidade de raciocinar abertamente, de ouvir a diversidade respeitosamente, e quando ela fizer sentido para você, você adota. O Lula, às vezes, eu não gosto do Lula, tá? Deixa eu deixar claro. Também não gosto do Bolsonaro, mas ambos fizeram coisas boas.
Ambos fizeram coisas boas, talvez o Lula mais no passado, o Bolsonaro teve um governo curto, mas fizeram. Então, você não precisa gostar de alguém para reconhecer alguma coisa boa que ele fala ou que ele faz. Feita essa introdução, meio longa, mas importante, eu vou analisar 12 pontos que foram anunciados pelo Trump na sua posse, alguns dos quais ele já transformou em ordem executiva e já assinou. Tá? Dentre eles tem coisa, eu acho o Trump um populista, como eu disse, mas algumas das coisas que ele fala podem ser boas. Vamos analisar juntos? Então, primeiro ponto, Estados Unidos só tem 2 sexos, masculino e feminino. Não existe mais banheiro trans, ele só reconhece homem e mulher. Bom, eu acho isso um absurdo. Eu não gosto da pauta identitária que criou, sabe, uma verdadeira pressão ideológica sobre LGBTQTIA+, blá, blá, blá. Eu já perdi a noção, eu não sei definir, sabe, não binário, misturado, que não sei o quê, isso eu acho um exagero. Agora, a gente tem que reconhecer que tem pessoas que não são nem homem nem mulher, que são alguma coisa no meio e está tudo bem, é uma escolha pessoal que tem que ser respeitada. Então, você desqualificar alguém que não se considera nem homem nem mulher é um desrespeito ao ser humano. Então, o ponto número 1 é X para mim, eu discordo. Fim das cotas raciais. Porra, finalmente, um bom senso. Isso faz total sentido, porque se você tem cota para negro, você tem que ter cota para amarelo, você tem que ter cota para verde, para índio, para pobre, para rico. Cota já é um preconceito, entendeu? Eu acho sim que você tem que incentivar a oportunidade para as minorias de qualquer tipo. Cotas raciais, absolutamente contrário, isso é preconceituoso. Eu não concordo com isso. Tá? Traficantes são terroristas. Putz, parabéns. Eu acho que enquadrar traficante como terrorista é uma coisa muito, muito boa, porque é uma forma de você reprimir pesadamente, com o peso da lei, esses cartéis que estão transformando o mundo num inferno. Né? Quer dizer, o México hoje, com os vários cartéis que brigam entre si, criou uma guerra urbana e a população está no meio. Então, enquadrar esses caras como terroristas, parabéns, concordo super. Cuba é Estado terrorista. Não, concordo. Cuba é um Estado burro, que vive em 1950, está se empobrecendo, não tem energia elétrica, tem 8 horas de racionamento por dia, não tem água, não tem comida. Você sabe qual é o salário mínimo em Cuba? $8. Sabe quanto ganha um médico? Entre 10 e 15 dólares. É o mês, viu? Não é o dia, não. É o mês. E se você compra um pacote de absorvente, ele custa $5 lá. Então, por aí você já imagina o absurdo. Então, é um estado estúpido, idiota, que como é que você combate isso? Combate pela palavra, disseminando o que é correto, falando o que é certo, estimulando os anticastristas cubanos que moram nos Estados Unidos, mas não enquadrando como terrorista, porque Cuba é tudo menos terrorista. Deportação em massa de ilegais, inclusive os filhos de ilegais nascidos nos Estados Unidos, que hoje são americanos. Isso é constitucional. Não concordo. Você tem hoje, inclusive pela dureza do Estado de leis americanas, ilegais que estão na terceira geração. Se você deportar esses caras, eles não têm mais parentes, eles não têm mais vínculos no México, onde quer que eles tenham vindo. É uma hipocrisia, porque qualquer casa rica americana, você vai encontrar um jardineiro que é latino ilegal, o cozinheiro, a faxineira, no restaurante a mesma coisa, quem faz limpeza, quem serve mesa. É hipocrisia querer fazer essa deportação em massa. Tem que haver racionalidade. Não adianta erguer muro, você tem que estimular
a imigração legal, que é boa para o país, essa miscigenação é ótima até para a inovação, criar leis que regulam tudo, mas não deportação em massa, inclusive de filhos de nascidos nos Estados Unidos. Né? Redenominação do Golfo do México para Golfo da América. Meu, isso é piada, né? Aqui entre nós, que força o cara tem para fazer isso? É a mesma coisa lá. Agora não é mais Oceano Atlântico, é Oceano Trump, é Oceano América. Piada, ridículo. Retomada do Canal do Panamá. Porra, é a mesma coisa que você dá um presente para alguém e 10 anos depois você ainda tem aquilo que eu te dei? Olha, eu mudei de ideia, devolve. Os Estados Unidos doou o Canal do Panamá. Não para o Panamá, para o mundo. Isso foi uma construção para propiciar navios de qualquer bandeira do mundo inteiro conseguir transitar entre os dois oceanos sem passar lá pelo Cabo das Tormentas, lá pelo fim da América do Sul. Foi civilizatório. Agora você vai tomar isso de volta? Vai dizer que a China está operando o Canal do Panamá? O cara bebeu. Aumento da eficácia da gestão do Estado, o projeto DOGE, que está nas mãos do Trump, que eu não sei se é uma boa ideia, porque aí você começa a misturar Estado com iniciativa privada, o cara que está lá à frente disso pode estar favorecendo seus negócios. Não concordo com colocar o Trump lá, sou fã do Trump, hein? Mas não concordo com colocá-lo lá à frente do DOGE. Mas o DOGE em si, parabéns total. O Estado tem que ser mínimo, tem que ser eficaz, ele tem que entregar o que promete, tem que recolher e prestar conta do dinheiro recolhido através de impostos. Então, enxugar o Estado, torná-lo efetivo, é o que o mundo precisa. O Brasil precisaria desesperadamente de algo parecido. Reindustrialização do país, volta das manufaturas, volta de siderúrgicas, de fábricas de automóveis. Gente, isso é burrice, isso é não enxergar que hoje a modernidade é a informação, o novo petróleo são os dados, fabricar carro, produzir aço, exploração de petróleo, isso está sendo feito hoje cada vez mais no terceiro mundo, no quarto mundo, que tem mão de obra barata, que consegue produzir em massa. Cada vez menos importante a indústria. O que é importante é aquilo que os Estados Unidos já faz. Produzir chips, produzir GPUs para inteligência artificial, isso é importante. Cérebros. Você ter uma OpenAI nos Estados Unidos vale mais do que você ter uma BYD americana, uma General Motors americana. Isso é pensar em 1950, a mesma coisa que o Lula aqui querer voltar a recolher imposto sindical na marra, revitalizar sindicato. Isso é o passado. Então, essa reindustrialização, priorização da manufatura do país, eu não concordo com isso, é um absurdo. Estimula a produção de petróleo e gás com desestímulo à produção de veículos elétricos, energia eólica. Burrice extrema, isso é contramão do que o mundo inteiro está fazendo. Será que os incêndios de Los Angeles, as inundações, a extremidade do clima, os invernos extremamente rigorosos, idem, verões rigorosos, gente morrendo na Europa durante o verão, está na cara, o derretimento das calotas polares, isso não é suficiente para dizer que o mundo tem que ir em direção à energia verde, ao controle do clima, à preservação ambiental. Se tirar o país do Acordo de Paris, isso é um absurdo total, vai contra tudo que o mundo acredita hoje. Saída da OMS, porque o cara não acredita na vacina, no fundo esse é o viés ideológico, absurdo total. A OMS, não fosse a OMS, a pandemia teria matado metade da humanidade, da população do mundo, metade, sei lá, mas uma quantidade absurda de gente, como aconteceu com a gripe espanhola no início do século XX, quando não tinha uma OMS para regular o mundo. Então, são os 12, 13 pontos aqui que eu anotei. A maioria deles eu não concordo. Eu concordo com
com o fim das cotas raciais, porque cota racial é um absurdo. Eu concordo com traficantes terroristas. 2, eu concordo com o aumento da eficácia do Estado. 3, então eu concordo com 3 em 13 pontos. Mas não porque eu não gosto do Trump, não porque eu acho o Trump um populista que ele é, porque pela lógica da análise, a maior parte das coisas que ele falou para mim não fazem sentido. E que joguem as pedras, os haters que vêm e me critiquem. Porque a mesma análise eu faria sobre o Bolsonaro, sobre o Lula, usando a lógica, o bom senso, a racionalidade e não a ideologia fanática. Então é isso, gente. Espero que vocês respeitem meus pontos de vista, não precisam concordar com eles, porque, como dizia Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Tchau!